Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2020. O tema deste trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista da lição é o pastor Claudionor de Andrade. E hoje, meus irmãos, estaremos comentando a lição de número 11, que tem por título O Homem do Pecado. Nesta lição, trataremos de dois aspectos importantes relacionados ao tempo do fim: a atuação do espírito do anticristo e também do próprio anticristo. São duas coisas diferentes, mas que se interrelacionam. Como base, precisamos iniciar trazendo algumas definições. Em primeiro lugar, precisamos entender o que vem a ser o chamado espírito do anticristo, conforme encontramos em 1 João 4 e 3. Vamos ler na versão Almeida Revista e Corrigida. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O termo anticristo, segundo a Wikipedia, significa opositor a Cristo. O próprio pastor Claudionor de Andrade, apesar de não ter trazido a definição de anticristo nessa lição, porém ele o fez na lição de número 10 do segundo trimestre de 2012. E ele trouxe, meus irmãos, uma definição etimológica que diz o seguinte: de origem grega, a palavra anticristo significa etimologicamente aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. Isto significa que o espírito do anticristo é aquele que se opõe ao Salvador Jesus Cristo e tenta desconstruir, ou seja, anular tudo aquilo que temos a respeito dele nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, neste texto mencionado de 1 João 4 e 3, diz que este espírito tenta desacreditar a doutrina de que Jesus Cristo veio em carne. Em 1 João 2 e 22, na versão Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui vemos, meus irmãos, que o espírito do anticristo procurando desacreditar que Jesus é o Cristo, o ungido Filho de Deus, o Salvador do mundo. Já o anticristo, chamado por Paulo de o homem do pecado, é a personificação do próprio Satanás, ou seja, alguém totalmente dominado pelo mal, usado poderosamente pelo pai da mentira, a fim de implantar o seu governo entre os homens e combater os desígnios de Deus, conforme nós veremos nesta lição. Esta diferenciação se faz necessária, meus irmãos, para que possamos ter um melhor entendimento na lição, porque temos o espírito do anticristo e a atuação do próprio anticristo em pessoa. Eu irei deixar o link para esta lição do pastor Claudionor de Andrade aqui na descrição deste vídeo. O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 8, e nos diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui, meus irmãos, o comentarista se utiliza de um texto bastante interessante. Notem que o versículo traz duas palavras fortes a respeito do que acontecerá com o anticristo. Será desfeito e aniquilado. Vejam que Paulo está se referindo aqui ao poderio e domínio do homem do pecado, e não, num primeiro momento, à morte física. Para a verdade prática, nós temos o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Aqui, meus irmãos, é importante fazermos algumas considerações. O termo destruído, usado pelo comentarista, tem alguns significados interessantes. No senso comum, meus irmãos, que significa aquilo que normalmente a sociedade acredita,
O termo destruir significa matar, aniquilar, exterminar. Mas existem outros significados para ela, que são pôr no chão, demolir, derrubar, arruinar, reduzir a nada. E é nestas últimas definições que esta palavra precisa ser usada em relação ao anticristo. Ele será arruinado, reduzido a nada pelo Senhor Jesus Cristo, como nós vemos em Apocalipse 19, 20. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Notem que tanto o anticristo, que nesse texto é chamado de a besta, quanto o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Vejam então que essas duas personagens não enfrentarão a morte, eles passarão diretamente para a condenação. E até interessante essa questão, pois na nossa mente, a pessoa para ir para o lago de fogo precisaria morrer, ter a morte física. E aqui nós vemos no Apocalipse que Deus é aquele que tem poder para lançar no inferno tanto corpo quanto alma, ou seja, lançar no lago de fogo uma pessoa ainda em vida. E nós vemos a confirmação dessa doutrina, porque agora é doutrina porque está na Bíblia, em Mateus 10, 28. Vamos ler na versão Almeida Revista e Corrigida. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vejam então, meus irmãos, que essas duas personagens, o anticristo, que nesse texto chamado de a besta, e o falso profeta, os dois serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, quando usarmos a palavra destruição, que como eu já disse, no senso comum está relacionada a aniquilar, a acabar, a fazer virar pó, né? Como nós vemos muitas vezes na televisão, nos filmes, enfim. Só que aqui é diferente, a destruição aqui é que o Senhor Jesus pegará essas duas personagens, personificações do mal, e abaterá, tirará o poder, reduzirá a nada, e no final lançará no lago de fogo e enxofre. Percebam que não haverá destruição no sentido do como nós vemos na mídia, porque todos os homens, depois que foram formados por Deus, se tornaram eternos. O corpo físico não é eterno, mas o homem espiritual, a alma e o espírito que está dentro de nós, são seres espirituais e são eternos. Então a destruição aqui não tem nada a ver com aquela aniquilação completa, e sim com o abatimento, com a retirada do poder, enfim, com jogar por terra mesmo. Então que fique bem entendido este conceito, que é muito importante para entendermos bem a ministração desta lição. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 15. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, o homem, a quem o Senhor desfará pelo assopro
da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Notemos então, meus irmãos, que neste texto de 2 aos Tessalonicenses, Paulo chama o anticristo de o homem do pecado, que é também um outro título desta mesma personagem. Seguindo em frente, como objetivo geral, esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Encarnação, meus irmãos, significa a manifestação temporária em corpo carnal de uma divindade ou espírito em alguma forma de existência terrena. Então, esta encarnação que o comentarista está dizendo aqui seria a incorporação, no caso do anticristo, do próprio Satanás dentro dele, uma possessão maligna, para que este anticristo possa manifestar todo o poderio da mentira do próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. E algo importante que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, é que o diabo sempre governou o mundo, mas sempre nos bastidores. Lembra que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno? Então, de uma forma assim, sutil, nos bastidores, o governo do mundo, o governo humano, o governo das nações, sempre foi influenciado diretamente pelo poderio do mal. Mas com o anticristo será instalado o governo de Satanás, o governo visível dele sobre o mundo. Será uma nova etapa da manifestação do inimigo número 1 do Deus Todo-Poderoso. Seguindo em frente, então, objetivos específicos nós temos. Para o tópico 1, apresentar o homem do pecado. Para o tópico 2, revelar a missão do homem do pecado. E, finalmente, para o tópico 3, apontar a destruição do homem do pecado. Chegamos, meus irmãos, à introdução. Nesta lição, trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel, o anticristo. A disciplina, meus irmãos, que estuda os acontecimentos dos últimos dias é chamada de escatologia. Escatologia é um termo composto por duas palavras gregas, escatos e logos, que se traduzem por últimas coisas e tratado ou estudo, significando o estudo das últimas coisas. Continuando então, conhecido também como o homem do pecado, este personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Aqui, meus irmãos, eu acredito que devamos definir algumas prioridades para a vida do cristão. Em Filipenses 3:8, Paulo escreve, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vejam, meus irmãos, que a nossa maior e mais urgente necessidade ou prioridade é conhecer a Cristo Jesus. Todas as outras coisas são secundárias, incluindo este tema proposto pela lição, que seria conhecer o homem do pecado, o anticristo.
E precisamos entender também, meus irmãos, que este conhecimento do Salvador forma em nós a mente do próprio Cristo, conforme nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 ao 16. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então vejam, meus irmãos, que se nós conhecermos a Cristo, se nós, como disse Pedro, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, a mente de Cristo vai sendo formada em nós. E é esta mente de Cristo, através do Espírito Santo, que nos dará entendimento, que nos dará discernimento, para que nós não sejamos enganados pelo anticristo. Então vejam que é importante nós conhecermos, entre aspas, o anticristo, o caráter, como ele age, como ele atua, mas é muito mais importante que nós nos permitamos que a mente de Cristo seja formada em nós através do crescimento, do conhecimento e da graça, da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Eu percebo, irmãos, que muitos dos irmãos estão fascinados pelo assunto da escatologia. Não que eu não ache importante a escatologia, mas a escatologia para nós hoje, ela traz muitas visões diferentes, porque são revelações. Então nós vemos por aí muita gente pregando e ensinando várias facetas, várias visões a respeito da escatologia, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu considero importante ter esse conhecimento, mas mais importante ainda é nós termos a convicção da nossa salvação. O livro do Apocalipse é um livro dentro de uma biblioteca de 66 livros. Não podemos desprezar os outros 65 livros e ficarmos só estudando escatologia como muitos gostariam. O que nós temos que lutar, meus irmãos, é para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. E não vai importar se em qual momento acontecerá o arrebatamento ou a grande tribulação. Se nós permanecermos de pé diante do Senhor e o nosso nome escrito no livro da vida, não importa o que aconteça, nós estaremos ou nós iremos morar com o Senhor Jesus no céu. E isso é o mais importante para nós cristãos, garantirmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, mais uma vez, não desmerecendo o tema, não dizendo que nós não devamos conhecer as artimanhas do nosso inimigo, mas é muito mais importante nós conhecermos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E quando a mente dele, mais uma vez eu repito, quando a mente dele é formada em nós, o Espírito Santo nos dá discernimento para nós não sermos enganados pelo espírito do anticristo, pelos ventos de doutrina que estão soprando em muitos arraiais evangélicos, como temos visto na atualidade. Continuando então, estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Como ponto central da lição, meus irmãos, nós temos: o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Então aqui nós vemos a terceira repetição deste mesmo tema. Para o tópico 1, nós temos o homem do pecado. Neste tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Aqui, como vimos em lições anteriores, o comentarista apresenta um sumário do que será tratado neste tópico. Subtópico 1, a origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. O comentarista defende, no livro de apoio, uma teoria de que Satanás estava tentando implantar um governo mundial único, o chamado globalismo, já antes do dilúvio. Ele alega que antes do dilúvio,
Caim e Lameque haviam se colocado à disposição do inimigo das nossas almas para este intento. Já para o período após o dilúvio, a pessoa usada para este intento seria Nimrod. Porém, estes planos malignos foram interrompidos por Deus. Na primeira tentativa, pelo dilúvio, e na segunda tentativa, pela confusão das línguas. Eu não consegui, meus irmãos, levantar, como nós mencionamos na aula passada, evidências concretas a respeito disso na Bíblia Sagrada. Principalmente no que o comentarista diz, quando ele fala, opuseram-se sistematicamente. Então, conforme meu posicionamento nas lições anteriores, eu sugiro cautela aos irmãos, no que se refere a confirmar e defender esta teoria. Podemos usar estes fatos, mas deixando claro que são apenas teorias. Continuando então, ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Aqui, meus irmãos, temos mais um ponto obscuro e difícil de se provar na Bíblia Sagrada. As informações sobre estas personagens são bem limitadas nas Sagradas Escrituras. E, ao meu ver, não apresentam argumentos fortes a ponto de serem comparados com o anticristo. Já em relação à segunda parte da frase, quando ele diz, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada, o comentarista está tratando de uma doutrina defendida pela nossa igreja, de que o arrebatamento dos salvos, o arrebatamento da igreja, se dará antes do início da grande tribulação. Lembrando, meus irmãos, que grande tribulação é um período de 7 anos, em que a terra será governada pelo anticristo, com a ajuda de uma outra personagem chamada no livro de Apocalipse de o falso profeta. Conforme vemos em Apocalipse 16 e 13, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então vejam que o dragão é representado pelo próprio Satanás. A besta é o anticristo e o falso profeta será um líder religioso que dará todo o seu apoio ao governo da besta ou ao governo do anticristo. Neste período haverá o cumprimento do que Deus mostrou, revelou a João, que escreveu o livro do Apocalipse, no que se refere ao juízo de Deus sobre a terra. É importante também, meus irmãos, nós pontuarmos que, em relação a esta questão de quando ocorrerá o arrebatamento da igreja, não há um consenso, não há uma unanimidade entre os teólogos. Existem 3 teorias que dividem os teólogos. A primeira teoria é de que o arrebatamento acontecerá antes do início da grande tribulação. O grupo que defende essa teoria é chamado de os pré-tribulacionistas. A segunda teoria é de que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, ou seja, depois que a grande tribulação já tiver se iniciado. Os teólogos que defendem essa teoria são chamados de mid-tribulacionistas. E a terceira teoria é aquela que defende que o arrebatamento acontecerá no final, depois da grande tribulação. E este grupo de teólogos que defende isso são chamados os pós-tribulacionistas. Nós, assembleianos, defendemos como doutrina, como regra para a nossa igreja, e nós cremos nisso, de que o arrebatamento, como eu já mencionei anteriormente, acontecerá antes do início da grande tribulação. Ou seja, nós defendemos o pré-tribulacionismo. Aqui na lição, meus irmãos, eu não terei tempo para me estender sobre este assunto, mas eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo um link para uma lição escrita pelo pastor Elienay Cabral. Uma lição que está lá no nosso site Estudantes da Bíblia, que é a lição 7 do terceiro trimestre de 1998. Esta lição, como eu já disse, escrita pelo pastor Elienay Cabral, ela trata justamente desse tema do pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então, os irmãos, os professores que se interessarem por
aprenderem um pouquinho mais sobre este assunto, por favor, acessem o link que estará aqui na descrição do vídeo e dê uma olhada lá na lição no nosso site Estudantes da Bíblia. Continuando então, neste mesmo grupo, nomearemos o faraó do Egito, o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Aqui, meus irmãos, vemos 3 personagens que se opuseram ferozmente ao povo de Deus, no caso Israel. O primeiro foi Faraó, que não quis liberar o povo de Israel para adorar a Deus no deserto, porém Deus libertou seu povo com mão forte. O segundo foi Amã, que se tornou inimigo dos judeus apenas por conta de um capricho, por causa do orgulho, mas acabou morrendo na própria forca que mandara construir. E por último nós vemos Herodes, que tentou matar o Messias enquanto ele era criança, mas o Deus Todo-Poderoso guardou seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos anticristos têm se levantado, mas conforme já lemos na lição, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Continuando, desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a Igreja do Cordeiro. Vejam que aqui, meus irmãos, o comentarista usa a expressão anticristo, que representa o inimigo de Israel e da Igreja. Em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Nos diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, se referindo ao homem do pecado, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vejam então, meus irmãos, que claramente muitos se têm feito anticristos, se tornando inimigos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sob esta concepção, nós podemos dizer que até o Saulo, antes de se converter, havia assumido uma posição de anticristo. Entendam que eu não estou falando do homem do pecado, eu estou falando de um inimigo da igreja. Então, o próprio Saulo, antes de se tornar Paulo, ele pode ser considerado um tipo de anticristo antes da sua conversão, porque ele se tornou inimigo do caminho, inimigo de Cristo Jesus. Mas ali ele teve um encontro com o Cristo ali no caminho de Damasco e se converteu, se rendeu ao Senhor Jesus e se tornou uma das maiores personagens do Novo Testamento, um servo de Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin, pois a lista é longa e enojadiça. Enojadiça é aquilo que dá nojo, que dá repulsa, que dá ânsia de vômito. Realmente muitos se levantaram contra a Igreja de Deus e também contra o povo de Israel. O primeiro desta lista, mencionada pelo comentarista, é Nero, que se tornou imperador de Roma aos 17 anos. Nero era louco, era devasso, ou seja, promíscuo, adúltero, enfim, todas essas questões dos pecados sexuais ele estava envolvido. Ele era violento, tão violento, meus irmãos, que mandou matar a própria mãe. Desde que ele assumiu o governo de Roma, ele se tornou um verdadeiro inimigo da igreja. Ele pôs fogo, incendiou a capital de Roma, porque ele queria reconstruir a capital de um jeito mais exuberante. E na sua loucura ele colocou fogo na capital do Império Romano. E o pior de tudo, os historiadores dizem que em Roma naquela época tinha 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 queimaram. Ficaram só 4 nos quais o fogo não atingiu.
E quem morava nesses 4 bairros? Os cristãos e os judeus. E se utilizando de uma mentira, ele colocou a culpa do incêndio justamente nos cristãos, meus irmãos. E ali se iniciou um período sombrio de profunda perseguição aos cristãos. Os historiadores dizem que faltou madeira por causa de tantas cruzes que foram construídas, que foram montadas para crucificar cristãos. Vejam que período bárbaro, que período terrível, que período cruel pelo qual a igreja passou, mas passou vitoriosa. O segundo anticristo mencionado nesta lista foi Adolf Hitler, que foi um grande ditador na Alemanha na primeira metade do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, mais de 6 milhões de judeus foram torturados e mortos nos campos de concentração nazistas. Este homem foi grandemente usado pelo inferno para perseguir o povo da promessa, os judeus. E por último na lista, e não menos importante, encontramos Stalin, que é o Joseph Stalin, que exerceu a função de secretário-geral do Partido Comunista Soviético. A história conta, meus irmãos, que por ação direta de Stalin foram mortas mais de 20 milhões de pessoas, a maioria delas cristãs. Então vejam que a história nos conta que muitos anticristos se levantaram, mas a igreja segue vitoriosa, louvado seja o nome do Senhor. E Deus entregará nas nossas mãos a completa vitória. O inimigo das nossas almas, meus irmãos, tem levantado muitas pessoas, muitos dos seus servos, para perseguir tanto a igreja quanto Israel. Mas para nós, irmãos cristãos, salvos em Cristo Jesus, a morte não é um fim. Pelo contrário, a morte é o início de algo maravilhoso. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, na Nova Versão Transformadora. Estou dividido entre 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Então vejam, meus irmãos, que a morte para nós cristãos, ela não é o fim, ela é o início de algo tremendo. E segundo Paulo falou neste versículo, algo que é muito melhor para nós. Então nós cristãos não precisamos ter medo da morte. Nós cristãos não precisamos ter medo deste inimigo do ser humano. Pois se nós permanecermos fiéis, a morte para nós, meus irmãos, será uma vitória. Nós iremos nos encontrar com Cristo Jesus. Nós iremos repousar das nossas obras. E o próprio Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, aguardo a coroa da justiça, que está reservada para mim, para ele. Então vejam que morte para o cristão fiel é vitória, irmãos, porque iremos nos encontrar com Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia à morte, por favor, entendam isto. Porque a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. Mas entendam que o cristão fiel não pode ter medo da morte. Porque saindo desse tabernáculo terrestre, nós iremos nos encontrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que o inimigo tente nos amedrontar, a própria Bíblia diz, como já lemos anteriormente, não tema aquele que só pode matar o corpo e não consegue fazer nada à alma. Tema antes aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma, e junto com o espírito, no lago de fogo. O nosso Deus é o poderoso, é o todo-poderoso. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa. Continuando então, subtópico 2, os títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. Aqui, meus irmãos, é importante notar que Paulo não usa o termo anticristo. Este nome, anticristo, foi dado pelo apóstolo João e aparece apenas na sua primeira epístola. Continuando, o apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado.
Em seus dias já não eram poucos. Antecessor é aquele que ocupou o cargo ou fez algo anteriormente a outro. E aqui, meus irmãos, o comentarista, nós temos por inferência o que o próprio apóstolo João deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, que diz, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, aqui, por inferência, nós entendemos que, antes do homem do pecado, realmente muitos anticristos surgiram. E João, através do discernimento do Espírito Santo, conseguiu entender que aquelas pessoas não eram o verdadeiro Cristo. E é disso que nós precisamos, meus irmãos, discernimento do Espírito. Seguindo em frente, no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como uma besta que sobe da terra. Aqui, meus irmãos, o comentarista se enganou na sua colocação. O anticristo, chamado pelo comentarista de o homem do pecado, é representado em Apocalipse 13 como a besta que subiu do mar e não da terra. A besta que subiu do mar é o falso profeta. Então é apenas um detalhe que houve um engano aqui. O anticristo será a besta que subiu do mar e não da terra. Continuando então, se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Daniel 9:26, na Nova Versão Internacional, nos diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aqui, meus irmãos, em relação a este texto de Daniel 9:26, temos duas interpretações. Uma delas se dá em relação às tropas do general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70 da nossa era. E a outra interpretação aponta para o anticristo, que se assentará no trono de Deus, querendo parecer, no santuário de Deus, na realidade, querendo parecer Deus. Conforme vemos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Continuando então, terceiro subtópico, a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de, entre aspas, ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo, a recebê-lo, como se fosse o próprio Deus. Em 2 aos Tessalonicenses 2:9, na Nova Versão Internacional, nós temos: a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Percebam esse termo, enganadoras. Vejam que, conforme o comentarista mencionou, o homem do pecado se manifestará com todo o poder do engano, com todo o poder da mentira. No texto da Nova Almeida Atualizada, na tradução Nova Almeida Atualizada, o texto diz poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, não será um poder real como o poder do nosso Deus. O Cristo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus Cristo, a Trindade, é quem tem o poder. O diabo tem só a enganação. O diabo atua através da mentira, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então ele simula um poder. Ele simula sinais, ele simula as maravilhas. A exemplo do que aconteceu com os magos ali que se opuseram a Moisés no Egito. Moisés fez a vara se transformar em serpente pelo poder de Deus. Os magos fizeram as suas varas se transformarem em serpente pelo poder do diabo, pela atuação do diabo. Então vejo que muitas vezes o diabo ele usa artimanhas para querer se equiparar ao poder de Deus. Mas que fique claro para todos nós, o poder pertence a Deus. Como eu já disse, o Senhor Jesus disse:
todo o poder me foi, aleluia, me foi dado nos céus e na terra. O nosso Deus é quem detém, quem comanda, quem tem todo o poder. O diabo atua na mentira. O diabo atua na simulação do poder. Que fique claro, irmãos, isso para todos nós. Continuando então, os que não tomarem parte do arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhes honra e adoração. Aqui, meus irmãos, temos mais uma referência ao pré-tribulacionismo, que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Este texto apontado de Apocalipse 13:15, vamos lê-lo na Nova Almeida Atualizada. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vejam que aqui é a confirmação de que, no período da grande tribulação, todos serão obrigados a adorar a besta. E aqui existe uma teoria também defendida por nós, aqui eu já não posso dizer que é uma doutrina, mas é uma teoria. Nós assembleamos, defendemos que no período da grande tribulação haverá salvação, mas a salvação será justamente, vamos dizer assim, uma salvação seca, entre aspas, porque o Espírito Santo não estará atuando sobre a igreja, até porque a igreja já subiu, não estará atuando sobre o povo do mundo. E as pessoas serão salvas como mártires. As pessoas não quiseram ou não estavam preparadas para o arrebatamento da igreja. Então, como eu já disse, existe uma teoria defendida por alguns pastores de que no período da grande tribulação haverá os mártires, que são aqueles que decidirão morrer. Lembra o que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias ali na Babilônia? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente porque não quiseram adorar a imagem de Nabucodonosor. Então eles se tornariam ali mártires que morreriam pela causa de Cristo por não querer adorar a imagem, de Nabucodonosor. E segundo, como eu já disse, segundo a teoria que é defendida pelo ministério, principalmente nós assembleanos, acontecerá a mesma coisa no período da grande tribulação. Haverá salvação, mas a salvação que haverá nesse período será apenas dos mártires, aqueles que morrerão em defesa da sua fé em Deus. Continuando então, nele a possessão satânica será plena. Nele quem? No anticristo. E possessão, meus irmãos, é aquele fenômeno de quando um espírito entra, se apossa de uma pessoa e a partir daí passa a ter o domínio, o comando total desta pessoa. Aqueles que já tiveram experiências com pessoas possessas por demônios podem se lembrar que muitas vezes essas pessoas mudam de voz, adquirem uma força sobre-humana, onde 5, 6, 8 pessoas tentam segurar essa pessoa, não importando o porte físico, se é pequeno, se é grande, se é homem, se é mulher, se é jovem, não importa. Essas pessoas possessas por demônios adquirem, são usadas, o demônio se manifesta na vida delas, dando-lhes uma força tremenda que muitas vezes não conseguem ser segurada por 5, 6, 8 homens fortes, 8 homens adultos. Então daí nós vemos que pela possessão, o diabo toma posse, toma o controle do corpo daquela pessoa ao qual ele está possuindo. E o anticristo será possuído por Satanás, mas não será usado como as manifestações que nós vemos normalmente nas igrejas pentecostais. Será diferente porque o diabo manifestará através do anticristo todo o seu poder do engano. Seguindo em frente, meus irmãos, chegamos agora ao tópico 2. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla, ou seja, terá 4 partes. Opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à Igreja. Então aqui nós vemos mais uma vez um sumário do que será tratado neste tópico. Primeiro subtópico, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Lograr, meus irmãos, significa conseguir. Traduzindo o que o comentarista disse, Satanás
nunca conseguirá derrotar ao nosso Deus. E outro ponto, que o diabo já está condenado, a Bíblia é clara, ou seja, ele já perdeu a guerra. Ele já perdeu a guerra. Vamos ler Mateus 25 e 41 na Nova Almeida Atualizada. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vejam, meus irmãos, que Deus já preparou o lago de fogo e enxofre, como diz aqui, o fogo eterno para o diabo e seus demônios, aqui chamando também de anjos, mas são anjos do mal, não são os anjos, não são iguais aos anjos que servem ao Senhor nosso Deus. Então vejam que aqui o Senhor Jesus já nos mostra que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos, os seus demônios na realidade. Então significa o quê? Que ele já perdeu a guerra. Ele já é um derrotado. Mas nós precisamos, irmãos, de muita vigilância, porque ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para a condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ainda encontramos Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, na Almeida Revista e Corrigida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde? No lago de fogo. Então, meus irmãos, o pastor Luciano Subirá, ele apresenta nas suas mensagens uma explicação dizendo que o lago de fogo e enxofre não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus demônios. Só que o homem desobediente a Deus, ele vai acabar indo para lá junto com o diabo. A nós, meus irmãos, cabe lutarmos para que nós permaneçamos de pé, fiéis ao Senhor nosso Deus. Que fique claro mais uma vez que o inimigo já está derrotado. Só que ele luta para levar o maior número de pessoas possível junto com ele para a condenação. E a nós, igreja, irmãos, cabe anunciar o Evangelho, testemunhar com as nossas vidas, para tentar resgatar estas vidas, estas almas, das mãos do inimigo das nossas almas. Sigamos em frente, irmãos, atendendo ao chamado de Deus para a nossa vida. Seguindo em frente, então, por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Aqui, meus irmãos, devemos lembrar daquela teoria que lançamos na aula anterior, que diz o seguinte: porque o diabo não consegue atingir diretamente a Deus, ele tenta destruir a obra de Deus na terra, conforme já mencionamos anteriormente. Seguindo em frente, então, ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Em relação, meus irmãos, à oposição do diabo à obra de Deus, acredito que nem precisemos mencionar. Desde o início da humanidade, vemos nas Sagradas Escrituras que há um plano maligno tentando atrapalhar a obra e o plano de Deus. Mas o próprio comentarista mencionou o que Jó deixou registrado no seu livro, no capítulo 42, versículo 2. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Na Almeida Revista e Corrigida diz: eu sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Isto Jó falando de Deus. Meus irmãos, tenhamos em mente muito claramente esta verdade. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia! Ninguém consegue frustrar os planos de Deus nas nossas vidas a não ser nós mesmos. Somente nós podemos frustrar os planos de Deus na nossa vida se nós deliberadamente escolhermos desobedecer ao chamado de Deus. Mas se nós formos fiéis ao Senhor nosso Deus, nada tem poder para frustrar os planos de Deus. Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, a luta, a tribulação, nada consegue nos separar do amor de Deus por nós
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que fique muito claro, nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos nas nossas vidas, a menos que você e eu atrapalhemos este plano. Que nós possamos, irmãos, ser obedientes, estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que ainda continua falando na igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como encontramos ali no livro do Apocalipse. Seguindo em frente, então, mantenhamo-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16 e 20. Em breve teremos a vitória completa. Seguindo em frente, subtópico 2, opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que quer dizer? O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutal e covardemente assassinadas. Já citamos isso quando falamos do anticristo Hitler, Adolf Hitler. Continuando então, na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo o Israel será salvo. Mesmo sem ter aceitado ainda, meus irmãos, a vinda do Messias, Israel continua a ser alvo do amor e do cuidado de Deus. Vamos ver o que diz em Romanos, no capítulo 9, versículos 4 e 5, na Almeida Revista e Corrigida, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Vejam que Paulo afirma que tudo se iniciou com eles em relação no que se refere às promessas de Deus. Mas como eles rejeitaram o Messias, nós, os gentios, recebemos a oportunidade de abraçarmos a salvação. Mas Deus não os abandonou. Chegará um momento em que todo o Israel será salvo. Conforme o próprio comentarista colocou aqui. Vamos ler Romanos, no capítulo 11, versículo 26, na Almeida Revista e Corrigida. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos uma doutrina que fala, que nós, os gentios, tivemos a oportunidade de abraçar a salvação porque os israelitas a rejeitaram. Mas esta porta dos gentios, chamada porta dos gentios, será fechada em algum momento, para que depois disso todos os israelitas venham a ser salvos, porque é promessa de Deus. Devemos dar glórias a Deus por conta dessa oportunidade de salvação que Deus reservou para nós, os gentios. Louvado seja Deus. Seguindo em frente, meus irmãos, subtópico 3, ao opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Leia com atenção Apocalipse 13. Opor-se a Cristo, meus irmãos, está relacionado a tentar fazer com que a humanidade não creia não creia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Quando alguém, meus irmãos, não conhece o Evangelho de Cristo e também não conhece o Cristo do Evangelho, ele está fadado a crer nos anticristos que estão aparecendo. Só as Sagradas Escrituras, o conhecimento das Sagradas Escrituras pode nos dar luz e discernimento para seguirmos o verdadeiro Cristo, Jesus, o Filho de Deus vivo. Vamos seguir em frente, meus irmãos? No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto.
e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. Nós vemos, irmãos, pelos versículos apontados pelo comentarista, que os planos malignos de matar ou derrubar o Senhor Jesus Cristo foram todos vencidos por Deus. Vejamos o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, na nova versão transformadora. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Vejam aqui, irmãos, a comprovação do versículo que eu já tenho repetido várias vezes durante esta lição. Maior é o que está conosco, o Espírito de Deus que está em nós, do que o que está no mundo. A vitória está garantida para Deus e para a igreja. O Senhor Jesus disse, lá no Evangelho segundo São Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Seguindo em frente, então, o homem do pecado nega tanto a humanidade quanto a divindade de nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, já mencionamos quais são as atribuições do espírito do anticristo. Negar que Jesus Cristo veio em carne e negar que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo. Seguindo em frente, quanto a nós professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia. Realmente, aleluia. Seguindo agora, subtópico 4, opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Na realidade, meus irmãos, quem se opõe e persegue a igreja de Deus está se opondo e perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse a Saulo de Tarso em Atos, no capítulo 9, versículos 4 e 5, na Almeida Revista e Corrigida. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, se os irmãos se lembrarem do que diz ali em Atos, no capítulo 9, ou antes do capítulo 9, nós veremos, como já mencionei, que Paulo havia assumido uma posição de anticristo, no sentido de se tornar inimigo da igreja. Então Paulo não conhecia a Cristo, estava perseguindo a igreja. E o que o Senhor Jesus disse a ele? Eu sou Jesus Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo a igreja? Sim. Mas quem persegue a igreja está também perseguindo o dono da igreja. E imagine o que acontece com quem toca na menina dos olhos de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Israel e, por consequência, a igreja são tratadas por Deus como uma menina dos seus olhos. Ou seja, tenta enfiar o dedo no olho de alguém. A pálpebra se fecha para proteger. Então, Israel e, por consequência, por inferência, a igreja são tratadas como a menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus faz tudo para protegê-lo, para guardá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem persegue a igreja está perseguindo ao próprio Cristo, o dono da igreja. Só que a vitória é nossa, porque o Senhor é maior e mais poderoso. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, como já mencionamos aqui. Seguindo em frente, ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Aqui, meus irmãos, o comentarista está se referindo à cultura mundana, que usadas pelo inferno combatem ou tentam combater os ensinos do Evangelho através da relativização das coisas. Para eles não creem, na realidade, numa verdade absoluta, que está aí registrado nas Sagradas Escrituras. Tudo para eles é relativo. A cultura, como mencionamos em aulas anteriores, está mudando a concepção, mudando a cabeça das pessoas, está demolindo os fundamentos da moral, da decência. Mas nós, irmãos, como cristãos, temos que seguir o conselho que Paulo deixou em Romanos 12:2, e não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos ser transformados através da renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que o mundo queira corromper todas as coisas e esteja conseguindo, a igreja tem que atuar como sal,
como luz. A presença da igreja é o que não permite que o mundo se estrague numa velocidade muito maior, porque nós fazemos aqui, nós temos aqui nós exercemos aqui a função de sal, para não deixar este mundo se estragar na sua totalidade com a total rapidez. Que nós, irmãos, possamos assumir a nossa posição de servos do Senhor. Seguindo em frente, então, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno, como nós já falamos. Não temamos, pois, os que podem matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Também já citamos essa questão de Mateus 10 e 28, onde Deus é o único que pode lançar o corpo e a alma no lago de fogo. Glória ao nome do Senhor. Chegamos, meus irmãos, ao tópico 3, a destruição do homem do pecado. Vemos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Aqui nós temos, mais uma vez, um pequeno sumário do que será tratado neste tópico. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Vemos aqui, meus irmãos, que apesar do diabo estar, entre aspas, governando o mundo desde a queda do primeiro casal, o seu governo visível, como já mencionamos, durará apenas 7 anos, que será quando a manifestação do anticristo se instaurar, acontecerá quando, após a manifestação do anticristo, se instaurar os 7 anos da grande tribulação, e esse será o governo do anticristo, o governo visível de Satanás. Porém, quando comparado, como disse aqui o comentarista, quando comparado ao reino de Cristo Jesus, na realidade não dá nem para comparar, porque Cristo Jesus dominará ou governará o mundo por 1000 anos, no milênio, logo após a grande tribulação, quando ele libertar Israel. A escatologia diz que será instaurado o governo milenal de Cristo. Depois disso, a Bíblia fala, no livro de Apocalipse fala que durante o governo milenal, o diabo será preso, será acorrentado, e Cristo reinará 1000 anos, e depois desses 1000 anos, o diabo será solto por um pouco de tempo. E nesse pouco de tempo que ele ficará solto, ele conseguirá enganar toda a humanidade novamente, que se levantará para combater a Cristo e a igreja. E a Bíblia fala, a escatologia diz que Cristo, então, vencerá o diabo, vencerá todas as forças malignas, e o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. E a partir daí, meus irmãos, o governo de Deus, do seu Cristo, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, se dará por toda a eternidade. Então percebam, o governo do diabo, de Satanás, não dá para se comparar com o governo de Cristo. Não há comparação. É como comparar o universo inteiro com um grão de areia. O grão de areia representa o domínio de Satanás, o universo inteiro representa o domínio do nosso Deus. Então, meus irmãos, não dá nem para comparar. A diferença é muito grande. Não há como se comparar tudo isso. Seguindo em frente, então, primeiro subtópico, a ascensão de seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 2 escolhidos, como já falamos anteriormente, a besta, também chamada de anticristo, e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político, a besta, o anticristo, será um governante político. E o segundo, um delegado religioso. Também já mencionamos sobre esta questão. O falso profeta dará um apoio religioso ao governante, que no caso seria o anticristo, chamado também de besta. Ele dará todo o seu apoio, como sendo alguém voltado para o meio religioso. Subtópico 2, o auge de seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Aqui, meus irmãos, mais uma vez é tratado na escatologia, quando o anticristo, recebendo a ajuda do falso profeta, enganará todas as nações, inclusive enganará até o próprio Israel, que fará com ele um acordo, fará com o anticristo um tratado, uma aliança. Só que com 3 anos e meio, Israel perceberá que aquele com quem eles fizeram aliança não é o Cristo que eles estavam esperando. E Israel romperá
a aliança com o anticristo, e daí todos os exércitos do mundo se reunirão para tentar destruir Israel. Só que aí o Cristo Jesus virá em socorro do seu povo escolhido e dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então este será o auge do reinado do anticristo. Seguindo em frente, subtópico 3, a ruína de seu império. Então temos a formação, o auge e a sua destruição, ou seja, a sua ruína. Passados os primeiros 3 anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Nós já mencionamos os detalhes, sobre todas estas coisas. Se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais sobre este assunto, os irmãos procurem ali no nosso site Estudantes da Bíblia. Tem ali uma revista de 1998. Inclusive nós deixamos o link vamos deixar o link para uma delas aqui na descrição. Os irmãos subam um nível, vão para o sumário dessa lição. Essa lição ali de 98 tratou justamente desse tema de escatologia. Eu vou deixar o link também para o sumário dessa revista, que está na íntegra ali no nosso site Estudantes da Bíblia, para os irmãos estudarem um pouquinho, aqueles que se interessarem, estudar um pouquinho sobre os eventos que acontecerão ali durante a grande tribulação, a ascensão do anticristo, enfim, todos os eventos que acontecerão, os irmãos podem dar uma olhada, dar uma estudada ali no nosso site Estudantes da Bíblia. Os irmãos fiquem à vontade. Seguindo em frente, então, chegamos agora, meus irmãos, à conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldades, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas pelo próprio Satanás. Aparelhado, ou seja, munido de ferramentas pelo próprio diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo apoio que vocês têm dado a este humilde trabalho, a este canal. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por todos os comentários, por todos os likes, por todos os compartilhamentos desse vídeo que os irmãos fazem, quer nas redes sociais, quer no WhatsApp, quer, enfim, em todas as mídias sociais. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Nos ajudem, meus irmãos, com as vossas orações. Nos ajudem, nos dê o seu apoio, pois precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E semana que vem estaremos juntos novamente, querendo Deus.